A morte repentina de Tim Maia. A noite em que tudo saiu do controle, ele estava diferente. Quem estava lá naquela noite percebeu, antes mesmo de qualquer palavra ser dita. Não era apenas cansaço. Havia algo estranho no olhar, no jeito de andar, na forma como ele respirava. Tim Maia sempre foi intensidade pura. Voz forte, presença gigante. Mas naquela noite, a intensidade parecia outra coisa. Parecia um aviso. O público não sabia. Para eles era só mais um show. Luzes, expectativa, a energia de sempre. Mas nos bastidores, o clima não era o mesmo. Ele estava fraco, visivelmente. Algumas pessoas chegaram a comentar, outras preferiram não se envolver. Talvez fosse só mais uma fase. Mas não era. Minutos antes de subir ao palco, alguém perguntou se ele realmente estava bem. Ele respondeu que sim. Mas não parecia verdade. E mesmo assim, ele subiu. O começo foi estranho. A banda começou a tocar, o público vibrou, mas ele não acompanhou como de costume. Os movimentos estavam lentos, a voz falhou, algo estava errado. O público começou a perceber. O que antes era empolgação, virou confusão. E então veio o momento que ninguém esqueceu. No meio da apresentação, ele simplesmente não conseguiu continuar. O corpo não respondeu. A energia acabou. O silêncio que tomou conta do lugar foi pesado. Era o silêncio do medo. Algo muito errado estava acontecendo. Ele foi retirado do palco às pressas, sem explicações claras. Nos bastidores, o desespero começou. Havia uma sensação estranha no ar, como se aquele momento já estivesse marcado, como se não fosse possível evitar. Ele foi levado para o hospital, e ali, longe dos aplausos, longe das luzes, a realidade começou a se impor. O estado era grave, muito mais grave do que qualquer um imaginava. Os dias seguintes foram de tensão, notícias desencontradas, esperança misturada com medo, mas o corpo dele já dava sinais de que estava no limite. E então veio a notícia, aquela que ninguém queria ouvir. A morte, repentina, brutal, irreversível. O Brasil inteiro parou, porque não era só um artista, era uma presença, uma voz impossível de silenciar, mas foi silenciada. E o que mais marcou foi a forma como tudo aconteceu. Os sinais estavam lá, o cansaço, a fraqueza, o esforço além do limite. Mas mesmo assim, ele continuou, subiu ao palco, cantou, tentou, até o corpo dizer basta. E talvez seja isso que torna essa história tão inquietante, porque às vezes a morte não chega de repente. Ela se aproxima em silêncio. Ela dá sinais, ela avisa, mas nem sempre alguém escuta. E naquela noite, ninguém conseguiu impedir. Muitos se perguntam como teria sido se ele tivesse parado, mas essa resposta nunca vai existir. O que ficou foi a lembrança da última vez no palco, o último esforço e um silêncio que ainda ecoa, porque algumas histórias não terminam quando acabam. Elas continuam na memória, no arrepio, na sensação de que algo poderia ter sido diferente. Mas não foi, porque naquela noite o fim já estava escrito,